O Lula está bem chateado com a atuação do Arthur Lira, né? O presidente da Câmara fez uma reunião de líderes e decidiu levar ao plenário o requerimento de urgência sobre o projeto que derruba o decreto presidencial sobre igualdade de salário entre homens e mulheres. Ele já tinha, né, meio que enterrado também o PL da censura, tem feito sinalizações aí contrárias ao governo federal. Um primo dele foi afastado lá da superintendência do INCRA em Alagoas, Gerson, e a gente fica pensando até onde vai essa briga entre o Lula e Lira e onde o Brasil entra nisso, né? Torcemos para quem? Torcemos para a briga? O que a gente faz? Pois é interessante que nós vivemos da expectativa de que, quando eles brigam, o resultado pode ser positivo para o país. É impressionante, porque eu não sei se vocês já repararam, mas, por exemplo, o Arthur Lira, ele tem uma questão pessoal com o Renan Calheiros, lá das Alagoas, que de vez em quando se transforma num imbróglio que pode vir a se converter no interesse do próprio Congresso ou interesse nacional, porque essas brigas dentro das regiões ou micro-regiões eleitorais, muitas vezes, são a solução para desfazer determinados acordos que não têm nada a ver com o interesse da sociedade. Esse tipo de comportamento nos mostra que a reforma política talvez seja uma das mais importantes que nós devemos almejar. Porque se nós entrarmos no Senado em determinada época do ano, é capaz da gente encontrar menos de 1/5 de senadores que foram realmente eleitos, porque os senadores eles colocam os seus suplentes ali dentro do Senado Federal e o eleitor não tem nenhuma conexão. Da mesma forma, na Câmara dos Deputados, atualmente, o número de deputados que foram efetivamente eleitos é muito pequeno. A grande maioria acaba entrando junto à questão do coeficiente eleitoral, que é uma fórmula que não cria nenhum tipo de conexão entre o eleitor e aquele parlamentar, o seu representante. Então, você faz uma provocação, Lacombe, que acaba me remetendo ao fato de que nós temos um sistema político no Brasil muito ruim. A gente precisa levantar essas bandeiras do voto distrital, porque numa hora como essa, nós temos como cobrar do Lira, que, aliás, outro dia num debate, eu não me lembro com quem, um dos deputados, aliás, o debate não era com ele, mas era um deputado que dizia que ele não se considerava em nada menor do que o Arthur Lira, até porque ele tinha tido mais votos até do que o Arthur Lira. E ele foi escolhido como presidente da Câmara dos Deputados e o regimento interno lhe dá uma série de poderes, fruto de articulações que muitas vezes escapam ao nosso entendimento. Então, hoje é um homem que detém um poder muito grande, sabe disso, usa isso, talvez seja um herdeiro do Eduardo Cunha, que ensinou um pouco a nação ali como é que era essa questão dos interesses subjacentes na hora do impeachment da Dilma. Talvez a gente tenha aprendido um pouco em relação a isso, mas o fato é que eu não creio, Lacombe, que a gente possa esperar muito disso. Talvez só torcer para que dessa briga, pelo menos, haja algum tipo de resultado positivo, alguma migalha para nós que estamos só observando. A questão toda, Cogos, é essa, né? Nós vivemos num país de oportunistas e egoístas, né? Porque, na verdade, você vai olhar, ninguém está pensando muito no Brasil nem nos brasileiros. Não, nem um pouco. É só tomar lá da cá mesmo. Aliás, essa é a função do Centrão na política. A função do Centrão é servir realmente como um grande bordel, uma grande venda de princípios morais políticos ao bel prazer de quem quiser pagar, de quem tem a máquina para pagar. Isso é o Centrão. Então, isso é exatamente a deterioração da sociedade política que Aristóteles falava. Aristóteles falava o seguinte: os bons governos são os governos voltados para o bem do povo, para o bem comum. Os maus governos são os governos voltados para o bem exclusivo do governante. Então, quando nós assistimos a esse show em Brasília, nós vemos que todos esses personagens aqui citados, muito bem citados, estão preocupados com eles mesmos, mas nunca com o povo. Eles nunca estão aprovando leis em prol do povo, pensando em como isso poderia representar uma melhoria da condição de vida no país. É sempre quanto eu levo, quanto eu ganho, como é que fica na minha próxima eleição.
Ou seja, nós estamos, por definição, sendo governados por pessoas ruins, por maus governantes. E aí Aristóteles falava, o mau governo de um é uma tirania, de alguns é uma oligarquia, e de muitos é a demagogia. Então nós temos aqui os três. Nós temos a tirania do Alexandre, nós temos as oligarquias do Centrão, e nós temos a demagogia de uma massa de comunistas que toma a imprensa, a mídia, e apoia esse tipo de gente. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.